A paz do Senhor Jesus, amados, gostaria de deixar uma breve reflexão aqui, né, sobre algo que o Espírito Santo me fez entender hoje, que o Espírito Santo me fez refletir. Hoje eu gostaria de trazer essa breve reflexão. Em Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz o seguinte: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Hoje, pela manhã, depois do meu devocional, eu estava lendo ali Isaías 55, versículo 6, que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E assim eu fui praticar essa palavra, Eu fui invocar o Senhor enquanto Ele está perto de nós, porque o Senhor está perto de nós, o Senhor está perto de você, O Senhor está ao nosso lado e o Senhor se faz presente quando nós o chamamos. E eu convidei ali o Espírito Santo de Deus a vir ao meu encontro. Eu convidei a Jesus a vir ao meu encontro, eu convidei o Espírito Santo de Deus a vir ao meu encontro, convidei o Senhor a vir ao meu encontro e permanecer comigo, assim como está escrito na palavra dele, E convidei ali. E, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus começou a me trazer arrependimentos antigos, arrependimentos de coisas antigas que até o momento eu não tinha me arrependido, arrependimento de coisas que eu fiz há tempos atrás, mas não tinha me arrependido, É por isso que eu li aqui, Provérbios 28, 13. Quem confessa os pecados e os abandona encontra misericórdia, mas quem esconde os seus pecados não prospera, E dentro desses arrependimentos eu comecei a sentir uma vergonha muito grande, eu comecei a ficar muito constrangida, muito constrangida. Dentro dessa reflexão eu quero nos trazer uma pergunta. Você já se arrependeu dos seus pecados antigos? Se arrepender, meu irmão e minha irmã, não é sentir remorso, não é sentir culpa. Se arrepender, de fato, é você se sentir tão constrangido, mas tão envergonhado e tão envergonhada com aquilo que você fez, que você sabe que foi errado, que você não só nunca mais quer repetir de novo, como você também se coloca no lugar da pessoa contra quem você errou, contra quem você pecou. Então, dentro desse arrependimento que o Espírito Santo me fez refletir, eu comecei a trazer à memória algumas pessoas que eu fiz muito mal no passado, tá? Quem conhece meu testemunho aqui sabe que no passado eu era só misericórdia de Deus. Eu era tipo Saulo de Tarso, Só misericórdia de Deus. Então, eu comecei a refletir ali sobre as pessoas que no passado, Que no passado eu cometi muito mal, Que eu tem 5 anos que eu me reconciliei com Jesus, Eu cresci, fui criada em berço cristão, igreja pentecostal, A minha mãe, ela sempre nos criou dentro da igreja, nos caminhos do Senhor. Mas na época da rebeldia, da adolescência ali, eu me desviei, virei um terror, um caos, um poço ali de perdição. E com 17 anos eu me reconciliei com Jesus e hoje faz 5 anos que eu me reconciliei com o Senhor. Nasci de novo para a glória de Deus. E eu me lembrando, sabe, irmãos, dos meus pecados antigos, que até então eu não tinha me arrependido. Porque a gente tem o hábito, eu falo isso por mim, tá, irmãos? A gente tem o hábito de fazer o seguinte: a gente comete muitos erros, muitos pecados, muitas coisas ruins, muita crueldade, muita maldade quando a gente está no mundo, Quando a gente está longe de Deus. E aí quando a gente volta para Deus, a gente tem aquele costume de deixar para lá, deixa para o passado, Deus me perdoou, tá tudo certo, Deus é misericordioso, Deus me perdoou, então vou deixar isso no passado e não tem problema nenhum. Mas a gente esquece, meus amados, de se arrepender pelo mal que a gente fez nesse passado.
Porque aqui na palavra de Deus está escrito que quem confessa e abandona encontra misericórdia. E até então eu não tinha me arrependido do que eu estava refletindo hoje, né? E aí eu me lembrei de algumas pessoas que eu fiz muito mal, mas que eu fiz muito mal mesmo. Que eu cometi atos que eu posso dizer que eu cheguei a ser desumana. Porque dentro dessa vergonha, desse arrependimento, eu comecei a refletir em qual estado eu deixei essa pessoa. Como eu prejudiquei, em qual nível mental e emocional eu prejudiquei essas pessoas. E o pior de tudo, meus irmãos, quando a gente se arrepende de verdade de algo que a gente cometeu, a gente passa a ter a noção da gravidade daquilo que a gente fez. E eu comecei a ter a noção da gravidade do que eu fiz. E eu comecei a ficar com muita vergonha, porque eu parei e refleti. Isso que eu fiz contra essa pessoa foi muito grave. Eu destruí essa pessoa emocionalmente, mentalmente. Eu fui o pior ser humano do mundo na vida dessa pessoa. Tudo que eu podia destruir na vida dessa pessoa eu destruí. E eu não me dei conta, eu não parei para refletir. Eu não parei para me arrepender desses pecados, depois que eu me reconciliei com Cristo. Por quê? Porque eu tinha esse mesmo pensamento que eu falei para vocês. Deus me perdoou, Deus é misericordioso, o passado fica no passado, né? E tá tudo certo. Mas, meus irmãos, é porque assim, na palavra de Deus está escrito que Deus apaga os nossos pecados e lança no mar do esquecimento, ou seja, Ele não se lembra dos nossos pecados. E Deus não se lembra dos nossos pecados. Uma vez perdoado, Deus não vai ficar lançando isso sobre você. Deus não vai ficar te lembrando disso. A menos que você precise. A menos que você precise se arrepender de algo que você fez e você não se arrependeu ainda. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Meus irmãos, esse pecado que eu cometi, esse mal que eu fiz contra essa pessoa, né, estava oculto a mim mesma. Estava escondido, eu precisava confessar para Deus e eu precisava confessar para mim mesma. Porque isso estava escondido de mim. Porque eu não tinha enxergado o mal e a gravidade que eu fiz contra essas pessoas, que eu fiz muito mal na vida de algumas pessoas no passado. Eu causei muito dano, sabe? E eu fiquei muito envergonhada, eu fiquei muito preocupada quando eu me dei conta do quão grave eu fiz. E eu confessei a Deus e eu pedi perdão e eu me envergonhei de verdade, meus irmãos. Porque a gente tem esse hábito de deixar para trás, de não se lembrar mais daquilo que a gente fez quando a gente estava no mundo. Mas será que a gente se arrependeu de verdade? Será que a gente parou um pouco para pensar? Será que a gente parou um pouco para refletir o estrago que a gente causou na vida de alguém? O dano que a gente causou na vida de alguém quando a gente estava na perdição no mundo, né? E hoje, refletindo, eu me senti muito mal, eu fiquei com muita vergonha e eu entreguei a vida dessa pessoa que eu fiz mal na mão de Deus. Eu entendi, meus amados, porque, como eu disse, foi algo muito grave. E eu falei: Senhor, Espírito Santo, o que eu fiz foi muito grave. Eu destruí a vida dessa pessoa. E eu sei que eu não posso fazer nada para consertar. O Senhor é o único que tem poder de tocar naquele coração e naquela mente e curar, sarar as feridas e fazer aquela pessoa me perdoar. Porque, meus amados, foi tão grave, mas tão grave, que até hoje, muito provavelmente até hoje, aquela pessoa tem ódio de mim e não consegue me perdoar. Porque eu causei um mal muito grande, tá? Meus irmãos, quando eu venho aqui trazer a palavra do Senhor, é por pura misericórdia, tá? Por pura, integral e plena misericórdia de Deus. Porque, primeiro, que eu não mereço. Segundo, não sou digna.
Terceiro, é para a glória de Deus. Quarto, meu passado é podre, é imundo, é profano e é corrompido. Então, quando eu venho aqui compartilhar a palavra do Senhor, as ricas bênçãos do Senhor, não é porque eu me acho melhor do que ninguém. Não é porque eu me acho merecedora, não é porque eu me acho escolhida para fazer isso. Não, irmãos. É por pura misericórdia. E porque o Senhor continuamente me ordena fazer isso. Né? Por mais que eu demore, por mais que eu procrastine, por mais que eu tente enrolar de vez em quando, continuamente Deus me manda a vir e fazer isso. Então não, eu não me acho melhor do que ninguém. Não, eu não me acho perfeita, eu não me acho santa. Pelo contrário, eu utilizo aqui até a frase do apóstolo Paulo: de todos os pecadores, eu sou o pior. Eu sou a pior, eu sou a mais miserável, né? Eu sou nada, irmãos, eu sou nada. Essa é a verdade. Eu não sou absolutamente nada. Eu não sou nada. Menos que um gafanhoto num monte de areia sou eu, né? Então, o que eu fiz contra a vida dessa pessoa, isso foi um pecado antigo do meu passado, mas que hoje Deus me fez relembrar isso, porque, irmãos, quando eu fazia mal para as pessoas, quando eu vivia na perdição, eu nunca me preocupava, eu não sabia o que era empatia, eu não me importava com as pessoas, eu não me importava se a pessoa estava sofrendo, se a pessoa estava doendo, se a pessoa estava chorando, se a pessoa estava sem comer, sem dormir. Eu fazia o mal e fazia, né? E me alegrava com aquilo. Por quê? Porque eu estava podre, eu estava imunda, eu estava corrompida, eu estava só cheia de demônio e só Jesus para me libertar. Como foi, né? E aí, quando eu fiz esse mal para essa pessoa, meus irmãos, eu não parei para pensar como eu ia destruir a vida dessa pessoa, como essa pessoa ia ficar noites sem conseguir dormir, sem conseguir comer, que ia precisar tomar medicação, né? Porque precisou, para ver a gravidade do que eu fiz, né? Em como aquela pessoa provavelmente nunca mais ia confiar em ninguém, em como aquela pessoa provavelmente ficaria com medo de se aproximar da igreja, com medo de se aproximar de outras pessoas, né? Eu não parei para me importar como a outra pessoa se sentiria. Não, irmãos, eu não sabia nem o que era empatia. Eu só pensava em e esquecia completamente que o outro indivíduo que eu fazia mal também é um ser humano, né? E, irmãos, graças a Deus que Deus é misericordioso e nos perdoa. Porque com mal, aliás, o tanto de mal que eu já fiz, irmãos, sinceramente, o tanto de mal que eu já fiz na vida das pessoas era pra eu estar queimando no inferno. O tanto de caos, de destruição, de tristeza que eu já causei na vida dos outros, o tanto de paz que eu já roubei na vida dos outros, era pra eu estar queimando no inferno. Mas Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Deus tem uma infinita graça e uma infinita bondade e me perdoou. E eu pedi a Deus para que Deus tocasse no coração dessa pessoa, para que ela viesse me perdoar. Irmãos, eu não sei se essa pessoa vai me perdoar, porque não tenho contato, né? Aqui em Tiago diz pra gente confessar nossos pecados um ao outro, pedir perdão e orar, né? Para que nós sejamos curados. Mas, irmãos, se você cometeu um pecado no passado, né? E agora te falando isso, o Espírito Santo está te trazendo à mente, você está lembrando o mal que você fez, contra quem fez. Se você tem a oportunidade de pedir perdão para essa pessoa, peça perdão. Se você tem a oportunidade de falar para essa pessoa como você está arrependido, como você se enganou, mesmo você sabendo que você não tem como consertar o que você fez, mas peça perdão. Peça perdão. Peça perdão a Deus. Peça perdão para quem você fez mal. Irmãos, eu não tenho oportunidade de pedir perdão para quem eu causei mal.
Então peço perdão a Deus e peço que Deus toque no coração da pessoa para me perdoar, porque eu não tenho como pedir perdão. É uma situação que eu não tenho como nem sequer ter contato com a pessoa para pedir perdão. Mas se você passou por essa mesma situação, se você está vivendo essa situação agora e você consegue falar com a pessoa, você tem contato com a pessoa, peça perdão. Abre seu coração diante de Deus. Reconhece o que você fez. Reconhece. Eu reconheci, irmãos. Fala a verdade diante de Deus e pede perdão para a pessoa. Fala assim, eu fui cruel, eu fiz isso, isso e isso com fulano, eu me agradei, eu fiquei feliz de ver fulano sofrendo, ciclana chorando, e eu não deveria ter feito aquilo, mas eu fiz, e eu fiz esse mal, e eu desprezei, e eu humilhei, e eu caluniei, eu difamei, mas eu tô muito arrependido, eu tô muito arrependida. Peça perdão a Deus. Peça para Deus quebrantar o teu coração e te dar o arrependimento, e peça perdão para quem você fez mal, se você tiver oportunidade. Se você não tiver oportunidade, peça para Deus tocar no coração dessa pessoa para que ela possa te perdoar e para que ela possa viver livre da dor que você causou nela. Porque, meus irmãos, a minha maior preocupação hoje, quando eu estava me lembrando das pessoas que eu fiz mal, que eu causei dano, a minha maior preocupação foi como elas se veriam livres da dor que eu causei. Porque foram coisas muito graves que geram marcas muito profundas, né? Que não são todas as pessoas que conseguem conviver com isso, muito menos sobreviver com o que eu fiz, né? Então, eu só tenho como pedir a Deus, e eu peço a Deus que Deus venha curar, fazer a pessoa me perdoar, trazer a cura, levar a paz, né? Para quem eu causei mal no passado, sabe, irmãos? Porque Deus verdadeiramente esquece os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Mas a gente precisa se arrepender dos nossos pecados antigos. Porque senão a gente vai repetir isso de novo sem se dar conta. O arrependimento, ele nos impede de repetir o mesmo pecado. Quando a gente se arrepende de verdade, a gente não quer cometer aquilo de novo. Porque a gente tem a consciência das consequências que isso pode causar. E antes da gente repetir o pecado que a gente já cometeu algum dia, a gente vai pensar, como que fulano vai ficar? O que vai acontecer? O que eu vou ocasionar se eu fizer isso? O que vai gerar se eu fizer isso? Quão mal uma pessoa pode ficar se eu fizer isso? Então a gente pensa 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes antes de repetir um pecado do passado, tá bom? Então que Deus venha nos abençoar com arrependimento e quebrantamento do coração. Que o Espírito Santo de Deus possa nos trazer à memória pecados muito antigos, né? Às vezes, aí quando você era jovem, né? Às vezes você hoje em dia já é uma senhora adulta, casada, mãe de família, mas às vezes quando você era jovem, você cometeu um aborto e hoje em dia você se arrepende. E hoje em dia você tinha até esquecido disso. Você tinha até esquecido que você fez isso, né? Mas agora você se lembra e se arrepende, isso dói, e isso te deixa com vergonha, né? E isso te faz entender a dor daquilo que é, sabe? Um pecado tão antigo que ninguém sabe, só você e Deus, sabe? Porque você era jovem demais, porque você não tinha condições, porque você não queria que ninguém soubesse, mas que o Espírito Santo te traga à memória aquilo que você precisa se arrepender. Que você possa rasgar o seu coração, confessar esse pecado para Deus, confessar esse pecado para você mesma, para que você possa entender que aquilo que você fez foi errado sim, mas que Deus pode te perdoar e limpar o teu coração, para que você nunca mais cometa o mesmo erro, tá? Então que Deus venha nos abençoar com arrependimento e quebrantamento de coração. E essa é a breve reflexão que eu gostaria de trazer para nós. Que Deus abençoe a todos. Aos que conhecem a Jesus, se fortaleçam em espírito. E aos que não conhecem, Jesus te espera. Amém? Deus abençoe.